conseguir se reinventar para acessar o seu eu realizador e próspero. Durante a crise, enquanto alguns choram, outros vendem lenços. E hoje eu quero mostrar para você como é que você pode encontrar soluções mesmo em meio a tanto caos, mesmo em meio a tanto barulho, né, externo, mas que você pode sim, a partir do que eu vou colocar aqui para você, encontrar os meios para conseguir ter o centramento necessário para se reinventar e conseguir encontrar o seu eu realizador e próspero. Bom, para a gente começar, antes de tudo, eu quero dizer para quem é essa série especial que a gente está fazendo aqui, tá? Olha, essa série ela é para empresários e profissionais que desejam se reinventar para ter ideias criativas e conseguir inovar nesse tempo de crise para criar dinheiro e prosperidade. Quando nós estamos no momento de crise, o dinheiro não deixa de existir, mas realmente ele muda a sua maneira de girar. E é necessário ter aí acesso à sua mente criativa para que você consiga identificar aonde estão as possibilidades que vão trazer dinheiro e prosperidade na sua vida. Para quem também é essa série especial? Para as pessoas que talvez já têm clareza do que elas podem fazer, do que elas têm que fazer, mas elas não estão conseguindo ter o equilíbrio emocional para ter foco e alta performance nesse momento. Então, aquelas pessoas que elas não estão conseguindo se blindar para não se permitir ser contaminada por notícias, por coisas negativas, e elas estão completamente aí, né, mergulhadas no mar de ansiedade, de preocupação, de angústia, de desespero, de medo, de incerteza, e tudo isso está impedindo ter espaço para que ela possa realmente conseguir ter foco, conseguir organizar suas ideias para realizar aquilo que elas querem, já sabem que precisam realizar. Para quem não é essa série, não é para pessoas que estão buscando fórmulas mágicas, onde as pessoas não fazem nada e tudo acontece, né? É para pessoas sérias que sabem que existe um processo para mudança e o que elas querem é simplesmente encontrar esse processo. Então, não é para aquelas pessoas que estão pensando, como que eu posso mudar a minha vida sem eu mudar nada? Não, não é para essas pessoas que estão querendo ficar presas nos seus caprichos e não estão querendo fazer mudanças. Mas é para aquelas que só querem encontrar o processo para que elas consigam mudar. Porque às vezes a pessoa quer mudar, mas ela não consegue mudar. E aqui, essas pessoas estão buscando o processo para que elas consigam mudar e possam, então, criar essa nova realidade. Então, se você é essa pessoa que está buscando esse processo e quer descobrir como você vai conseguir fazer a mudança que talvez você não está conseguindo fazer sozinho, sozinha, seja muito bem-vindo a essa série que a gente está preparando aqui para vocês, começando agora aqui com vocês, tá? Bom, qual que é a realidade atual de muitos empresários e profissionais nesse momento, gente? Nessa realidade agora. Muitas pessoas estão paradas por terem sido obrigadas a fechar seus estabelecimentos durante a quarentena e não estão tendo a visão do que poderia fazer dentro desse período. E estão, por isso, muitas vezes preocupadas, angustiadas, ansiosas por não enxergar a solução de como continuar tocando o seu negócio ou sobre outras formas que poderiam ganhar dinheiro nesse momento. Então, tem muitas pessoas que estão assim, elas simplesmente se viram ali fechadas, né, enclausuradas ali, impossibilitadas de estar realizando o seu negócio, e a imagem é como se elas estivessem de frente para uma porta, tentando sair da porta, e infelizmente essa porta não pode se abrir. A gente fala de quarentena, mas nós realmente não sabemos se vão ser 40 dias, se vão ser 90 dias, enfim, né? Já houve um adiamento aí da perspectiva da famosa curva. Então, essas pessoas é como se elas estivessem olhando para a porta, esperando a porta abrir. E elas não estão conseguindo olhar ao seu derredor ali e começar a ver o que elas podem fazer, né?
do outro lado da porta. Então, infelizmente, elas estão dessa forma. Outros estão em casa tendo a possibilidade de fazer algumas coisas em home office, porém não estão conseguindo ter concentração e foco no momento presente, porque as preocupações, as incertezas estão tomando conta das suas mentes e por isso não estão conseguindo usar o potencial que tem para realizar aquilo que elas querem. Então, são aquelas pessoas que estão fazendo assim só o básico, né? Só apagando incêndio, só fazendo ali o trivial. Porém, mesmo sendo trivial, isso vai ter uma repercussão negativa, porque elas sabem que elas poderiam muitas vezes estar colocando aqui em relação a dinheiro, né? Poderiam estar ganhando mais dinheiro, poderiam estar mais focadas, realizando mais, tendo até mais energia se elas estivessem colocando realmente o foco naquilo que elas realmente podem colocar, né? Outro grupo está tendo a possibilidade, estão tendo possibilidades limitadas de fazer alguns trabalhos fora de casa, mas mesmo assim sentem que não podem utilizar todo o seu potencial. Então, muitas vezes, em função dessas limitações, essas pessoas acabam começando a se limitar também dentro de casa, né? E limitando até a sua visão de poder ver outras possibilidades que poderiam ser feitas ali mesmo dentro de casa. E o quarto grupo são as pessoas que estão com a visão das melhores oportunidades do momento, que estão conseguindo se reinventar, ganhar dinheiro em abundância mesmo na crise, e estes estão conseguindo usar o seu potencial de realização. São aquelas pessoas que estão conseguindo ver, né, nas necessidades uma oportunidade, que é aquilo que muitas vezes a gente já ouviu falar em outras oportunidades, né? Que enquanto alguns choram, outros vendem lenço, né? Então essas pessoas, em virtude delas terem esse autoconhecimento, essa expansão da mente criativa e essa liberação desses obstáculos internos de medos e tudo mais, elas estão conseguindo enxergar essas oportunidades, tá? Agora, qual é o grande problema de tudo isso que a gente viu desse cenário atual dos profissionais e empresários? O grande problema é que para o grupo dos empresários e profissionais que estão parados dentro de casa por causa do seu modelo de negócio, que era presencial, os boletos continuam chegando, as reservas financeiras talvez estão se esgotando e a normalização do trabalho fora de casa é um tempo ainda imprevisível, né? É uma data ainda imprevisível. E aqueles que estão dentro de casa, podendo trabalhar home office, em virtude da falta de foco e o excesso de preocupação e distrações e a dificuldade de saber lidar com isso, né? Preocupações sobre o futuro, estão se sentindo muitas vezes esgotados e sem energia, mesmo não tendo muita coisa para fazer, né? Então, muitos até ficam se cobrando, poxa, mas eu não fiz nada, eu quase não fiz nada hoje, por que eu tô com esse cansaço, com essa indisposição, com essa falta de energia, né? Justamente pelo excesso de preocupação, pelo excesso de notificações que muitas vezes as pessoas não estão sabendo administrar. E os que estão saindo de forma limitada fora de casa, na maioria das vezes sai com todas as restrições e receios e quando voltam para casa não estão conseguindo utilizar esse tempo livre de forma produtiva. Agora, qual que é a causa, gente? Qual que é a causa disso que está acontecendo, né? A causa, não se conhecem para saber quais são suas oportunidades e ameaças. Então, muitas pessoas, elas simplesmente já estavam fazendo coisas que estavam, de alguma forma, funcionando, mas essas pessoas não se conhecem para saber quais são as oportunidades que elas têm agora de se reinventar, de mudar nesse momento, quais são as suas ameaças. Não têm consciência das crenças limitantes que estão impedindo que elas enxerguem as oportunidades lucrativas nesse momento. Então, tem muita gente
que fala assim, não, mas as coisas são assim, não, mas isso é desse jeito. E essas pessoas não percebem que isso são só paradigmas, é só uma maneira que a pessoa aprendeu de olhar a vida. E tudo bem se esse modelo talvez foi adotado durante 20 anos, 30, 40, 50 anos, mas não significa que esse modelo é insubstituível, né? E as crenças limitantes é o que faz a pessoa acreditar dessa impossibilidade de substituição. Quando a pessoa trabalha isso, naturalmente ela começa a ver mudanças. Não conseguem, não sabem como conseguir ter foco no meio de tantas distrações e tantas coisas pedindo atenção. Redes sociais, são os pais, são os filhos, é marido, é esposa, é cachorro, é casa, é tanta coisa, tantos afazeres, tantas coisas para as pessoas terem atenção. E como que elas gerenciam tudo isso? Porque é como se tudo tivesse pedindo para ela ao mesmo tempo, né? Todas as coisas estão solicitando a presença dela ao mesmo tempo, o tempo todo. E acaba que ela não consegue muitas vezes atender nem a metade de tudo isso, mas sente o cansaço como se tivesse feito, né? E não consegue realizar nada. Outro ponto, não sabem se planejar e se organizar para implementar seus objetivos. Então, a dificuldade que as pessoas têm de saber se planejar e se organizar em meio ao caos para implementar é uma das coisas que está paralisando muitas pessoas. Tem muita gente esperando as coisas voltarem para o lugar, esperando tudo normalizar para que elas possam se organizar. Agora, pensa bem se você for fazer isso, sendo que talvez você não sabe o tempo que isso vai demorar. E se a gente estiver falando de 3 meses, de 4 meses, como é que fica se você deixa a sua vida completamente desorganizada durante 3 meses, 4 meses, esperando a organização de fora permitir que você se organize internamente? Realmente não dá. E outro grupo não tem a mínima ideia de como pode encontrar novos modelos, tanto para o seu negócio atual, como outras fontes de renda que sejam viáveis, né? Porque estão paralisados pelos medos e não sabem como podem estar lidando com isso, né? Agora, deixa eu só colocar aqui. Agora, o que acontece, né? Qual que é a culpa, né? Por que as pessoas estão passando por tudo isso? Primeiro, porque as pessoas, na sua grande maioria, estavam só realmente preocupadas em trabalhar, em correr, em fazer as coisas que elas tinham que fazer, e pouquíssimas pessoas estavam realmente vendo a importância de passar por um processo de autoconhecimento. Além disso, isso se deve também pelas crenças coletivas que estão vindo à tona, as crenças de nível histórico, crenças ligadas à crise. Então, muitas crenças que estavam no DNA da pessoa adormecidas, que estavam, por exemplo, ligadas à vivência que talvez os avós de muitas pessoas aí vivenciaram, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, né? Então, essas crenças estão vindo à tona. Crenças sobre o que é estar em casa, por exemplo, né? Ideias como as pessoas têm aí em relação a estar em casa, que, eu estou em casa é um lugar de não fazer nada, né? Em casa eu não levo nada a sério, porque eu estou dentro de casa, eu não preciso levar nada a sério. Se eu estou dentro de casa, eu não preciso ter compromisso com nada, né? Crenças ligadas à mudança de formas de trabalho, né? Então, não, mas olha, o trabalho funciona desse jeito. Então, qualquer alternativa de mudança, muitas vezes a pessoa já fica taxativa ali, colocando que não há possibilidade de mudar, e isso está ligado à crença. E quando eu vou dando esses exemplos aqui, pessoal, eu tenho convicção que talvez se você tiver com alguma dessas crenças agora, não é por sua culpa, né? Na verdade, muitas vezes as pessoas têm consciência, mas elas não sabem como mudar. Mas o mais importante é o reconhecimento de que talvez você tenha alguma dessas crenças aí na sua mente. E que talvez você também tenha esse desconhecimento de quem você realmente é, de quais os recursos que você tem. Talvez você não teve um momento de parar para olhar para isso. E agora isso se tornou necessário, né? Não é algo que seria apenas bom, mas hoje é algo necessário para que as pessoas consigam se reinventar.
Agora, mesmo não sendo sua culpa, como é que vai ficar o pagamento das suas contas se você simplesmente cruzar os braços? Como é que vai ficar o seu negócio se você não fizer nada durante esse tempo que nós não sabemos se é um mês, se são 2 meses, se são 3 meses? Será que no final desse período você ainda vai ter um negócio? Se você ficar de braços cruzados, será que você vai ter um trabalho se você ficar de braços cruzados? E se você não tiver, você está preparado para quando você chegar lá, você já ter outras alternativas sem precisar prejudicar a sua vida, que acaba prejudicando, né? Nós vimos aí estatísticas falando sobre violência doméstica, mas por que que você acha? Qual é uma das causas que pode estar deixando algumas pessoas mais irritadas dentro de casa, encontrando brigas? Sem dúvida alguma, pessoal, não é só por uma questão de preocupação de saúde, é também preocupação financeira. E aí a pessoa começa a não conseguir resultados financeiros, isso vai atingindo outras áreas da vida e já começa a ter discussões, a ter problemas nos relacionamentos e vai afetando outras áreas da vida da pessoa. Como que fica o sonho de ter um negócio lucrativo mesmo na crise, ser um orgulho e segurança para você? E até mesmo, imagina, se você tem um negócio lucrativo agora, além de ser uma fonte, né, de orgulho, uma fonte de autoestima para você, de autoconfiança, o quanto você vai poder ajudar você e as pessoas que você ama, se você tiver com dinheiro. Imagina alguém precisar, por exemplo, de você, até mesmo em relação à saúde, e precisar de algo que custe dinheiro, se você não tem, como é que você vai ajudar? Percebe a importância de mesmo talvez você estar aí vivendo sofrimentos que estão ligados a crenças que já estavam no seu inconsciente, que talvez você pegou com outras pessoas, mas percebe o que acontece se você simplesmente cruza os braços e não faz nada a respeito? Como que fica o reconhecimento de todo o seu empenho e dedicação? Tudo que você conquistou antes da chegada do Covid-19, pensa agora, tudo que você já fez, tudo que você plantou, tudo que você realizou, você vai deixar tudo isso cair por terra, tudo isso não valer nada, ir por água abaixo, né? Não dá, não dá. Então, mesmo não sendo culpa, mesmo não sendo nossa culpa, muitas coisas que podem se manifestar, é nossa responsabilidade fazer algo a respeito, tá? Bom, e aí, vamos então começar a olhar, né, para a solução, né, para aquilo que pode realmente trazer aqui a solução, porque afinal de contas, né, problema que não tem solução, remediado está, né? Então sempre existe sim a solução. E eu quero aqui começar a mostrar para você como é que você pode encontrar essa solução. O primeiro processo são duas siglas que eu chamo de RRI e ASVLV. O que é isso, tá? Redescobrir os seus recursos internos. Muitas pessoas estão apenas tentando olhar para fora para encontrar uma solução para os problemas. É como se elas estivessem na janela, olhando para o céu, olhando para a terra, tentando encontrar uma solução. Agora, a grande solução está dentro da pessoa, está dentro de você. E ela só consegue encontrar, você só vai conseguir encontrar quando você mergulha no processo do autoconhecimento. Quando você sai de todos aqueles barulhos que muitas vezes você acha que é você, e naquele momento você realmente vai perceber o que é que realmente está fazendo sentido, o que é que realmente é o seu caminho, é a direção. E só a partir do processo de autoconhecimento é que você tem a possibilidade de chegar nessas respostas. E o acessar, né? Acessar os ativos das vitórias ao longo da vida, tá? Ativos das vitórias ao longo da vida. Outro fator é olhar para o desafio atual como se ele fosse absolutamente novo e desprezar os recursos que já foram alcançados em vitórias antigas. E, gente, quantas pessoas estão olhando para essa crise, estão falando, nossa, nunca aconteceu algo dessa forma.
e estão olhando como se o cenário fosse absolutamente novo. Só que o que acontece é que esse cenário, mesmo trazendo elementos novos, ele traz muitas coisas que já aconteceram em outros tempos. Muitas coisas. E além dele trazer muitas coisas, e por que que isso é interessante? Porque eu posso me aproveitar de outros aprendizados para que eu possa superar esse momento, mesmo que ele traga coisas novas, né? E imprevisíveis. E que se a pessoa olha as vitórias antigas que ela já teve ao longo da vida e utiliza de forma correta essas virtudes, esses aprendizados, essas estratégias, essas vitórias, pode ajudar a pessoa a se superar agora. Gente, isso daqui é tão valioso, quando a pessoa consegue fazer isso de forma correta e consegue contextualizar na realidade atual, uau, né? Uau, que vai acontecer na vida da pessoa. Sem dúvida alguma, o que era para ser o fracasso, a derrota, pode se tornar o grande salto quântico na vida dessa pessoa. Bom, além desse ponto, tem um outro ponto que é ampliar a visão para ter criatividade e definir objetivos. Ampliar a visão e definir objetivos. Imagine que uma pessoa, né, ela está dentro de uma caixinha. Eu até queria ter uma caixinha aqui para poder mostrar para vocês, mas eu não tenho uma caixinha aqui, né? Eu tenho só um frasquinho aqui que é uma aromatizadora aqui. Mas imagina, vamos usar, né? Vocês que estão vendo, imagina que isso aqui é uma caixinha e a sua visão, toda a sua visão está aqui dentro. Mas ela é muito pequena, olha o tamanhozinho, ela é limitada, não é verdade? Poxa, e aqui de fora tem um leque de oportunidades, né? É uma paisagem linda que floresce, que tem várias árvores, várias possibilidades. Então, quando você sai da caixinha, quando você sai da visão, né, daquela visão limitada, você pula para fora. Quando você sai, o que que vai acontecer? Você vai começar a enxergar outras possibilidades. Possibilidades que talvez você nunca fez na vida, dessa forma, nesse contexto, talvez sim, mas possibilidades que são viáveis e possibilidades que você tem a capacidade de realizar e de fazer, embora sejam diferentes. E muitas pessoas não têm a mínima ideia de como ativar a sua criatividade. E em momentos de crise, isso é imprescindível para atingir um objetivo. A forma de superar qualquer crise é criando novas possibilidades, né? E para isso é super necessário saber acessar a mente criativa. É muito importante. Então, já ouvimos, inclusive, em outras crises, né? Que quando tem uma crise, tire a letrinha lá, S, e crie. Mas como você vai criar? Como é que você acessa a sua mente criativa para você criar? Isso é extremamente importante. Outro ponto extremamente importante para superar a procrastinação e paralisação é estabelecer objetivos, mesmo que não seja um objetivo de longo prazo, algo que seja diretamente relacionado ao seu propósito de vida. Não estamos falando aqui de você encontrar o seu propósito de vida, o que eu vou realizar em toda a minha vida. Não, não é isso. Estabelecer um objetivo. E esse objetivo é apenas para te colocar no movimento, te tirar da inércia e te dar motivo para você ter disciplina diária para se manter de forma produtiva. Claro que ele vai ser um objetivo que tem um determinado valor e importância para você. Então, se ele não está diretamente ligado ao seu propósito de vida, pode ser um objetivo de curto prazo que esteja ligado a algo que você quer realizar, né? Ou a alguma mudança que você quer realizar. E mesmo não tendo certeza absoluta,
esse passo que você vai dar vai abrir a estrada para que você continue enxergando o próximo passo. No filme do Segredo, feito em 2006, tem uma parte do filme que acho que é eu esqueci o nome do autor que fala, né? Aquele autor que fez o livro Foco, Poder do Foco, e ele fala que quando você liga o farol de um carro numa estrada, você não precisa ver toda a estrada, você só tem que ver os próximos 200 metros. Porque se você caminhar, os próximos 200 metros vão se desenrolar. E os próximos 200 metros vão se desenrolar, né? E isso é extremamente importante num momento de crise. É extremamente importante no momento de imprevisibilidade, de incertezas. Você começar a criar pequenas coisas que você consegue enxergar que tem uma probabilidade de você alcançar, porque é isso que vai fazendo você caminhar no meio do caminho para atravessar ali o mar, né? Como nós já vimos aí Moisés, enfim, tantas pessoas conseguindo superar desafios aí, né? Bom, na aula de hoje, tá? No nosso encontro de hoje, era isso que eu queria falar com você. Mas amanhã nós vamos falar de 2 pontos extremamente importantes e esses pontos são fundamentais para que você, principalmente, consiga aí ativar essa criatividade e, principalmente, para que você consiga ter a disciplina, a consistência, a paciência para você atingir os seus objetivos. Se você gostou, deixa aqui seus comentários, compartilha com seus amigos, deixa aqui também as suas dúvidas. Eu vou adorar responder e ver aí como é que está sendo para você esse conteúdo. Então é isso, um beijo no seu coração, convida todo mundo para a aula de amanhã e para ver essa aula e a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!